Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre swing trade e como que a gente pode operar com base em price action. Algumas coisas importantes. Os tempos gráficos que a gente utiliza para o swing trade é diferente do day trade, né? Então, o âncora no day trade a gente usaria o de 15 minutos, no swing trade a gente usa o semanal como âncora. O diário seria o gráfico de entrada e 1 hora seria um gráfico só para a gente fazer pequenas confirmações. Então, o diário seria o mais importante, né? Sempre dando uma olhadinha no âncora, que seria o semanal, para confirmar se a gente não está entrando em um pullback, alguma coisa. Os alvos e stops. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Um ativo que fez essa subida, aí ele fez esse pullback. Se a gente puxar um Fibonacci, ele parou aqui exatamente entre os dois pontos principais do Fibonacci que eu utilizo. Isso tem lá nas outras aulas que eu já gravei. E aí, se ele demonstrar qualquer padrão de candle aqui ou algum sinal de força, a gente pode abrir uma operação de compra. Então aqui, por exemplo, ele mostrou para a gente uma estrela da manhã dentro do Fibonacci. Então a gente pode fazer uma compra aqui com stop loss abaixo disso tudo, o alvo nesse topo anterior. Porém, a gente poderia fazer um outro alvo utilizando a projeção do Fibonacci, né? A gente então puxa aqui de baixo até o topo, volta aqui pro pullback e ele vai abrir para a gente outros possíveis alvos. Então a gente pode usar esse alvo que seria o mais convencional, que seria o topo anterior, ou esses outros alvos da projeção do Fibonacci. Uma coisa bem importante é que os alvos e stops no swing trade a gente tem que pensar um pouquinho no valor do ativo. Então eu nunca entro numa operação que o stop técnico seja mais do que 7% do valor do ativo e nem que o alvo final máximo seja 15% do valor do ativo. Então a gente teria que, o correto seria fazer realmente uma continha para ver se não vai acabar fugindo desse gerenciamento. Eu acho importante a gente respeitar aqui esses máximos, porque como a bolsa aqui no Brasil não tem uma volatilidade tão grande, então se a nossa análise está dando mais do que esses 7% de stop ou 15% do valor final, a probabilidade de não alcançar o nosso alvo ou da gente ser estopado e perder um dinheiro é muito grande. Se fosse no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, aí tem ativos que movimentam muito mais do que isso por dia. Mas eu acho que se a gente fizer dessa forma, a gente consegue se proteger legal. E o gerenciamento de trade, isso aqui é bem importante. Então, todo dia a gente fez uma compra, por exemplo, no swing trade. Todo dia a gente vai movendo o nosso stop, a gente vai subindo ele, vai apertando ele para perto do nosso ponto de entrada. Sempre colocando abaixo da mínima do candle do dia. Então, por exemplo, eu entrei ontem, aí hoje o mercado ele abriu e já abriu no gap de alta, por exemplo, eu posso mover o meu stop para baixo da mínima do candle de ontem. E assim a gente vai sempre subindo um pouquinho e diminuindo o nosso risco na operação. Eu gosto de fazer uma saída parcial com 3% de lucro e subo o meu stop para o break-even. Assim, se por um acaso o ativo acabar não indo para o meu alvo final, pelo menos eu garanti esses 3% e me protejo de não levar um stop com o restante da operação.